Fico até arrepiado de falar desse disco, porque é um disco que eu amo de paixão. Gosto muito desse primeiro disco do Return to Forever. Vou falar um pouquinho do meu lado particular emocional, depois eu entro para a parte mais analítica da música. Eu ouvi muito esse disco, principalmente na época da faculdade. Talvez o Igor não lembre, mas teve uma época que eu ouvi ele todo santo dia na faculdade. E não enjoava. Não enjoava, ouvia o dia inteiro. E uma outra peculiaridade que eu tenho desse disco é que ele tem a primeira música que eu ouvi do Chick Corea, que na hora foi paixão à primeira vista, que é a música mais calma desse disco, é a Crystal Silence, né? Que é só o Chick Corea tocando um teclado bem tranquilinho, e o Joe Farrell, que é o, vamos dizer assim, o saxofonista e flautista fazendo um saxofone no fundo. E algumas pequenas participações do Ayrton Moreira, que é o percussionista, fazendo alguns sinos, né, durante essa música. Eu gosto muito dessa música, como eu disse, é a primeira música que eu ouvi do Chick Corea, gostei muito, mas também porque é a primeira música que eu usei para poder ninar meu filho, quando meu filho tinha 1 mês, 2 meses. Eu botava essa música e ele, no meio do choro, ele acalmava e dormia na hora, assim. E foi uma conexão muito legal que eu criei com ele, usando essa música do Chick Corea. Curiosamente, 2 meses depois que eu comecei a usar essa música para ninar o Santiago, Chick Corea morreu, né? Teve um câncer ano passado e faleceu. E uma outra curiosidade que eu tenho para dizer sobre isso é que na premiação do Grammy, que eu acho que foi 4, 5 meses depois, eles homenagearam os artistas que faleceram, e o primeiro artista que eles homenagearam foi o Chick Corea, e eles tocaram essa música. E o Santiago estava comigo no colo, e ele começou a vocalizar, porque na hora ele reconheceu a música. Então, tipo, é uma coisa fantástica, assim como o ser humano, logo com 1, 2 meses de idade, ele já começa a perceber as músicas, o que está ao redor dele, né? O que ele ouve, e ele começa a pegar isso para ele, né? Começa a perceber o que está ao redor dele. Mas esse álbum, cara, ele, para mim, tem muitas coisas especiais. Primeiro que eu gosto de valorizar muito dentro do rock, né? Eu gosto de valorizar muito álbuns que não utilizam de guitarra, tá? E o Return to Forever, nos 2 primeiros álbuns, ele simplesmente não utiliza guitarras. É só teclado, baixo, flauta e saxofone, percussão e a voz da Flora Purim. Então eu valorizo bastante. Claro, como ele tem a vertente do jazz, que não usa tanto guitarras, né? Usa mais baixo como instrumento de corda, tá? Também o piano, mas vocês entendem o que eu quero falar. Eu valorizo muito esse álbum por causa disso, tá? De ele ser um álbum de rock não utilizando guitarras. E o que eu tenho para falar um pouco desse álbum em relação ao Chick Corea é que eu acho que ele, nesse álbum, ele tá muito bem, como ele sempre foi, né? O Chick Corea, para mim, é um dos tecladistas favoritos. Às vezes tem algumas brigas, já briguei com alguns amigos que curtem rock progressivo, que eu falo que eu prefiro muito mais ele do que o Rick Wakeman. Eu falo, como tu gosta mais dele do que do Rick Wakeman? É porque o Chick Corea, ele, vamos dizer assim, ele passou por várias vertentes. Ele consegue tocar várias coisas diferentes, sabe, de vários estilos. E dá para perceber muito disso nesse álbum. Porque esse álbum tem world music, tem música latina, tem música brasileira, por causa da influência do Ayrton Moreira e da Flora Purim, né, que é um casal de brasileiros. Eu vou falar um pouquinho mais depois disso. E ele consegue ter jazz, elementos de fusion, consegue ser calmo, consegue ser agitado ao mesmo tempo, ele consegue ter tudo, esse álbum, sabe, em 4 canções. É maravilhoso isso, sabe, quando o artista consegue sintetizar tantos elementos musicais em 4 músicas. E, como eu disse, eu acho que ele está muito bem nesse álbum, mas eu acho que ele não está tão ousado, e isso eu estou falando com conhecimento de causa que eu tenho, do que o Chick Corea fez nos álbuns seguintes. O Chick Corea, ele é um pianista que a gente percebe que, com o passar dos anos e com o passar dos álbuns, a gente percebe o quanto ele evolui e o quanto ele fica mais ousado e botando elementos no seu instrumento, né, os seus teclados. Ele, por exemplo, não tá tão presente, tão soberbo como ele tá, por exemplo, em Romantic Warrior, como in of the Seventh Galaxy,
como em Music Magic, ou até mesmo em álbuns posteriores, como, por exemplo, quando ele tem o Chick Corea Electric Band, que aí ele tá numa vertente, assim, para mim, acho que é uma das melhores fases dele no teclado elétrico, no teclado eletrônico, é com o Chick Corea Electric Band. Mas ele tá, assim, fazendo uma base que já é, assim, acima da média de qualquer teclado da época, eu acho, sabe? E essa base faz com que os outros instrumentistas consigam se destacar. Tu tem um Ayrton Moreira que está soberbo na bateria, fabuloso. Tu tem uma Flora Purim que acho que é muito difícil tu chegar nos vocais dela, sabe? Esses dias eu estava tentando emular os vocais dela e é muito difícil, sabe? Muito difícil. A voz falha, sabe? Eu acredito que vários artistas tenham essa falha de voz à medida que vão tentando cantar a voz da Flora Purim, que tem um jeito bem brasileiro de cantar. Isso dá toda uma química no álbum que é maravilhosa. Mas se eu fosse destacar os dois grandes artistas desse álbum, o primeiro é o Stanley Clarke, que é um grande, vamos dizer assim, amigo do Chick Corea, né? Ficou durante todo o Return to Forever, ele ficou junto com o Chick Corea. Ele tá maravilhoso na música, na primeira música, que é a faixa título, e também em Sometime Ago La Fiesta. São as duas músicas que tu vê que ele tá, assim, infernal tocando o baixo dele, sabe? E é o primeiro álbum, imagina, é o primeiro álbum do Return to Forever, tu já vê o Stanley Clarke destruindo tudo, sabe? E o outro que não é um membro, vamos dizer assim, efetivo da banda, né? Porque geralmente a gente fala que a banda é um quarteto, e esse membro não aparece tanto, vamos dizer assim, nos encartes, é o Joe Farrell, que é o saxofonista e o flautista. Ele tem os arranjos mais bonitos desse álbum. Os arranjos mais bonitos desse álbum é dele. Na primeira música, ele tá maravilhoso tocando flauta. Na segunda música, ele tá maravilhoso tocando saxofone. E na terceira música, a flauta tipo, é o instrumento principal dali. E na quarta música também a flauta aparece, vamos dizer assim, não tão presente como nas 3 músicas anteriores, mas ele tá ali fabuloso, sabe? Então, se eu tivesse que dizer qual é o grande artista desse álbum, é o Joe Farrell, que infelizmente teve uma carreira até um tanto quanto curta. Ele se destacou muito mais. Ele tocou com alguns músicos, como Aretha Franklin, acho que o Bill Evans também, mas o grande trabalho dele é nesse álbum. Eu gosto muito dessa fase do Return to Forever, que são desses 2 primeiros discos, esse e o Lighted as a Feather. Depois depois o Chick Corea entra num jazz fusion assim bem ousado, sabe? Tocando com Al Di Meola, tocando com o próprio Stanley Clarke, ele entra em umas coisas bem ousadas assim. Mas esses 2 primeiros álbuns eu acho que tem elementos assim muito bonitos de se ouvir, que qualquer pessoa que ouvir vai se apaixonar, sabe? Que é os elementos brasileirinhos combinados com elementos de world music, de música latina, e ele, como eu disse, ele tem de tudo. Ele tem um conceitual inicial, que é a própria faixa título, que é a Return to Forever, que começa calminha, com o Chick Corea tocando bem levezinho, depois vai para uma parte mais mediana, assim, tocando legal, depois volta para o tema inicial, e depois vem para uma parte, assim, uma quebradeira destruidora, que é quando o Stanley Clarke está destruindo tudo, soberbo, sabe? E a Flora Purim também aumentando e diminuindo a sua vocalidade, né? Enfim, essa primeira música, como tu mesmo disse, acho que é um dos temas grandiosos, assim, desse álbum. A segunda música, como eu disse, tem toda uma questão emocional para mim, né? Que é a Crystal Silence, que é calmíssima. Sugiro que quem gosta de fazer isso ouça essa música no escuro, sabe? Acho que vai sentir muitas emoções aflorando. E só nessas 2 primeiras músicas já dá para perceber o quanto o Return to Forever é atmosférico, né? Isso vai se perceber muito mais nos álbuns seguintes, mas esses 2 primeiros já dá para perceber muito bem. A terceira música, que é What Game Shall We Play Today, é um brasileirinho muito gostoso de se ouvir. Qualquer pessoa que ouvir se apaixona por ela. E a quarta música talvez seja um pouquinho mais difícil de se assimilar, que ela é dividida em 2 temas, né? Que é um tema mais latino, que é La Fiesta, e um tema mais brasileiro para um jazz, talvez alguma coisa soando como uma bossa nova, que é Some Time Ago. E que a voz da Flora Purim se faz presente em What Game Shall We Play Today e em Some Time Ago, né? La Fiesta não aparece tanto. Então, eu posso dizer que esse álbum é muito especial porque tem
de tudo, assim, sabe? É um álbum que cria atmosferas maravilhosas, é um álbum que tem um contrabaixo maravilhoso, tem instrumentos de sopro muito bons, e que tem um Chick Corea que começa ali a mostrar a que ele veio, sabe? Ele começa a mostrar os seus teclados muito bem, eu não digo discretos, né, mas calmos, e que ao mesmo tempo soam assim, criando bases que te hipnotizam, sabe? Eu acho que em Light as a Feather ele tá melhor, ele tá começando a se soltar, sabe? Que cria coisas melhores em Light as a Feather. Mas esse álbum aqui é o início de tudo e ele, vamos dizer assim, acho que cria uma certa segurança para que os outros artistas apareçam e façam esse álbum ser, assim, formidável, sabe? Eu digo que quem quiser começar com Return to Forever, quiser ouvir o Return to Forever, mas como é que eu vejo como é que eu posso começar a ouvir Return to Forever e ver todas essas maravilhas que tu tá falando, Fred? Ouve esse álbum primeiro, depois pode passar pro Light as a Feather e depois tá solto para ouvir a fase Fusion dele. Mas se eu fosse indicar o que se gostaria de ouvir do Return to Forever, seriam esses dois primeiros álbuns, o Return to Forever e o Light as a Feather, mas principalmente esse primeiro, que é um álbum assim que quem ouvir não vai se arrepender de ter ouvido.